A paz do Senhor, juventude de Cristo! Está começando mais um programa do Conectados na Lição. Para ampliar o seu conhecimento, fique com a gente porque estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta para mais um Conectados na Lição aqui no canal da Editora Betel. Sejam bem-vindos e nós estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens, que traz o tema Os Evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. Estamos, gente, entrando na 12ª lição, cujo tema é o Evangelho do Verbo. E sem mais delongas, eu já quero chamar para cá o nosso convidado, comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo, diretamente de Brasília. Pastor, seja bem-vindo e a pergunta é a seguinte: explique para nós, João 1, né? Capítulo 1, verso 1, diz sobre a expressão logos. O que vem ser essa expressão logos? Explica para a gente, pastor. A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor a todos que estão aí conectados na lição. É uma honra mais uma vez poder estar aqui. E já respondendo aí sobre essa questão do Logos, quando João inicia o seu evangelho, ele vai começar dizendo: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No grego, ele fala enarkelin-hologos, kai-hologos em proston-theon. Quando nós olhamos essa expressão Logos, que é a expressão máxima, logos, a palavra. Como João estava escrevendo o Evangelho para os gregos, João usa aqui o que era tema dos filósofos da época, que era o logos, né? Durante muito tempo teve as religiões mistérios, com as enésimas manifestações dos demiurgos, que eram deuses. E na realidade o que João está dizendo é que aquilo que a filosofia buscava como verdade, Deus é a essência absoluta das coisas. Então João coloca Jesus nesse patamar. Que patamar é esse? O soberano. Jesus, na visão joanina, era o próprio Deus. Ele estava com Deus na criação do mundo, ele estava com Deus em todo o Antigo Testamento, porém ao seu devido tempo ele se manifestou como parte da Trindade. Então por isso que João vai dizer, e esse Logos, né, esse Deus Todo-Poderoso, ele se manifesta cheio de graça e cheio de verdade. João, em todo o decorrer do capítulo 1 do seu evangelho, ele vai mostrar como claramente quem é esse Logos, que é o Jesus, Filho de Deus. Ele até vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E quando nós associamos isto ao Gênesis, é impressionante. Gênesis começa: no princípio criou Deus céus e terra, Bereshit bara Elohim. E agora nós encontramos aqui também no princípio, Enaki. Então existe uma conexão muito grande nisso aí, ou seja, Jesus estava juntamente com o Pai na criação do mundo. O mundo foi criado por ele. Este é o Logos, isso que João quer mostrar, quer deixar claro para toda a sociedade da época, que Jesus, ele é o Todo-Poderoso prometido, o enviado do Pai, para fazer uma grande obra de resgate da humanidade. Jesus é a essência absoluta de todas as coisas. Entendi. Pastor, mais uma pergunta. Muitos dizem que o Evangelho de João é o mais teológico. Explica para a gente por que dessa afirmação. Bem, no decorrer da lição nós falamos sobre o Evangelho sinóticos, que é composto por Mateus, Marcos, Lucas. João não entra nessa categoria porque João ele assume uma outra
tônica quando escreve o seu evangelho. E quando nós dizemos que o evangelho de João é mais teológico, é justamente devido aos seus discursos e até mesmo a maneira como ele apresenta Jesus. Enquanto no sinótico nós percebemos um Jesus, os discursos de Jesus não eram tão enfáticos quanto a sua divindade. Além do mais, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, se preocupam demais em mostrar os milagres, os feitos e principalmente o Sermão do Monte, parábolas. João, na realidade, ele não se atém muito a milagres. João, ele se atém mais aos discursos de Jesus. E uma das questões que nós mais encontramos, uma das expressões que nós mais encontramos no Evangelho de João é eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? No grego é ego eimi. Ou seja, é Jesus usando a primeira pessoa nos seus discursos para dizer que é ele mesmo. Enquanto nos outros evangelhos nós encontramos ele falando isso de maneira indireta, sempre em terceira pessoa, no evangelho de João é perceptível, ele assumindo isso, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. 14,6, por exemplo, né? Ego emi, re rodós, kai aletheia, kai redzoe. Ou seja, o que ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante aqui essas três coisas que Jesus usa, né? Ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele não é uma opção, ele é o único caminho para que o homem possa alcançar Deus, alcançar a salvação. Uma outra palavra que ele usa, né? Verdade, eu sou a verdade. O que é essa verdade? Nós falamos na pergunta anterior, né? A essência absoluta das coisas. O que é a verdade? Jesus é a própria verdade. Ele é a verdade de Deus que veio transformar a humanidade. E como o próprio João vai dizer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E logo abaixo ele vai dizer, se realmente o Filho de Deus o libertar, sereis livres. Através de quê? Da verdade. Que verdade é essa? A verdade de Jesus, que é a essência de todas as coisas. E por último aí ele vai falar, né? Zoe. Essa palavra é tão interessante porque nós estamos acostumados a tratar a vida do prisma bios, né? De onde vem a palavra biologia, né? Bios mais logos, que é estudo da vida. Porém, Jesus aqui não usa bios, Jesus usa zoe, goemi, rerodós, carrereté, carretzoe. Né? Que vida é essa? É a vida que não termina com a morte. É a vida eterna. Quem pode dar essa vida? Somente quem é eterno. Deus é eterno, Jesus é eterno, logo eles podem nos dar essa vida. Que vida? A vida eterna, a vida que não acaba na sepultura, mas a vida que perpetua pela eternidade. E isso é um dos discursos, fora os demais discursos mostrado por João, que revela enfaticamente, explicitamente a divindade de Jesus. Por isso nós consideramos esse evangelho um evangelho de cunho teológico tremendo e que é necessário estudá-lo de forma até mesmo exaustiva para que nós venhamos tirar dali tudo aquilo que Jesus deixou para a sua igreja. Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, totalmente gratuito, o Pio Conectar Mais Jovem, programa de incentivo à leitura, com subsídios que certamente agregarão e muito o seu conhecimento contextualizado à lição. E eu já quero receber aqui a nossa convidada, representante da Juventude de Cristo, ela que é graduanda em Teologia. Seja bem-vinda, diaconisa Juliana Nascimento. Por favor, diga pra gente o que o Pio traz para a lição desta semana. Muito obrigada, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez no Conectados na Lição. Bom, gente, o Pio dessa semana vai falar sobre o ungido Salvador.
Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse lá o site da Editora Betel e faça o download gratuito do PIL, Programa de Incentivo à Leitura. Eu já quero fazer uma pergunta agora para o pastor comentarista da lição, pastor César Rosa. Qual é o propósito de João ao dar uma visão completamente diferente desse Jesus que ele apresenta no seu evangelho? Bem, para responder essa pergunta, é imprescindível que nós estudemos um pouco o contexto. Segundo a tradição, esse evangelho foi escrito aí por volta do ano 90, ou seja, quase no fim do primeiro século da era cristã. E esse é o momento que estava tendo muita perseguição, muitas pessoas colocando em dúvida a divindade de Jesus, bem como algumas heresias que andavam solapando as comunidades cristãs daquela época, por que não dizer as igrejas que os apóstolos estavam fundando, principalmente aquelas fundadas nas 3 viagens empreendidas pelo apóstolo Paulo. Pois bem, isso é um pouco do contexto. E então João vai e escreve. Com que propósito? Primeiro, o propósito apologético. Naquela época, as comunidades ou as igrejas não tinham esse compêndio que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada como um livro estabelecido num cano, não. Então, eles tinham o quê? Escritos, por exemplo, as cartas paulinas eram direcionadas às igrejas com o objetivo de edificar o povo e até mesmo dirimindo algumas dúvidas que pairavam sobre a mente de muitos cristãos. Então, esse escrito de João também segue a mesma ótica. Sabendo de toda a problemática, o Espírito Santo inspira João com esse teor apologético, o teor de defender a divindade de Jesus Cristo. Então, por isso que o objetivo de João difere-se dos sinóticos, porque João queria realmente não deixar dúvida acerca da divindade de Jesus. Outra questão bastante interessante, enquanto os evangelistas sinóticos trabalham do ponto de vista escrevendo para judeu, escrevendo para outras pessoas, João foca mais em mostrar para as pessoas que argumentavam, que tinham a mente mais aguda, por assim dizer, para que eles pudessem, através da razão, compreender que Jesus era superior a qualquer conceito de ser superior que eles tinham naquela época. Sabemos pelos estudos comparativos de religiões que toda religião tem a noção de um ser supremo. E é como se João tivesse falado, olha, Jesus é superior a qualquer noção de ser supremo que vocês tenham. Então, queridos, João ele atira muito bem em um alvo pré-estabelecido. Nesse teor, nesse viés teológico, João está mostrando Jesus como aquele enviado por Deus para fazer uma grande obra. Os pressupostos estabelecidos por João são de cunho teológico profundo. João vai tratar, por exemplo, a questão da paracletologia, quando ele vai dizer sobre o Consolador que viria. É tão interessante essa questão, porque Jesus vai falar, se eu for, eu vou enviar outro Consolador. Essa é uma outra questão interessantíssima, porque geralmente a palavra hétero, que é para outro, fala de mistura, que fala de componentes que não se misturam, mas quando Jesus utiliza ali, Jesus não vai falar heteroparacletos, Jesus vai falar alosparacleto, que é outro da mesma essência do que eu. Então João ele estabelece muitos conceitos teológicos e de onde nós temos muito embasamento doutrinário, principalmente nas cátedras de teologia, de cristologia, de paracletologia, por que não dizer também de soteriologia. Então João ele contribuiu muitíssimo para a formação da teologia. E para nós fica a dica, queridos, precisamos olhar para os evangelhos, olhar para o evangelho de João e começar a extrair dali
palavras, é o que Jesus mesmo diz, né? Palavras de vida eterna, palavras que têm poder para transformar. Queridos, nós não precisamos pregar mais nada a não ser falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos colocar uma água ou um adoçante no Evangelho, não. Precisamos pregar na sua totalidade, na sua integridade, porque o Evangelho é poder de Deus. Deus abençoe. Uau! Conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a Editora Betel tem um plantão comercial prontinho para atendê-los. Isso mesmo, queridos. Entre em contato e peça já o livro subsídio do trimestre, O Mistério dos Evangelhos. Você vai saber tudo sobre Jesus, como rei, como servo, como sacerdote. Bem, um livro maravilhoso que vai ampliar o conhecimento e os estudos aí da Palavra de Deus. Temos ainda a Bíblia Jovem, Bíblia do Culto Jovem, com design arrojado, harpa cristã, Palavra de Jesus em vermelho, tudo para a edificação da Juventude de Cristo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a nossa querida convidada Juliana Nascimento, ao pastor César Rosa, diretamente de Brasília, e a você que esteve conosco. Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição.